Sulfato. Boa tarde, Pereira Filho. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Combate. No início, lembrando o nosso WhatsApp 98165-8787, 98165-8787 é o número do nosso WhatsApp. Também a nossa Tribuna do Povo 3763-1209 e a nossa fanpage no Facebook, o programa Combate. Bom, minha gente, 12 horas a mais 11 minutos. 12 mais 11 minutos. Quero registrar aqui a presença dos colegas aqui, o Alain Mundial, um grande abraço, Alain. Felicidades para você também, o apoio aqui ao irmão, o apoio técnico também. Cinegrafista aqui também, o Elcio Douglas, um grande abraço. Boa tarde para vocês, essa turma, gente boa, essa turma legal, essa turma que me ajuda. Segunda, sexta-feira, em 2 edições, através do meu prefixo. Portanto, aqui a sua ZYL 830 MHz. É a conhecida Rádio 87 FM para 87 da Contudo. Show de rádio, Rua Capitão Pedro Rodrigues, 155, aqui no primeiro piso, aqui no edifício do rádio, aqui no alto da colina Quilombo, uma das 7 colinas de Garanhuns. Todos nós desejamos para a maioria do povo, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Bom, minha gente, esse programa começa já abordando o tema Hospital Regional do Moura. Antes de ler um texto que trata-se de uma revolta de um pai, de uma indignação de um pai, antes de ler esse texto, eu quero pedir ao Alisson Lovato, que já fez inclusive a postagem deste texto na fanpage, deste programa Combate no Facebook, que ele possa enviar esse texto de revolta, texto de indignação, para o diretor-geral do HRM, o Hospital Regional do Moura, é o doutor Pedro Melo. Doutor Luiz Melo, não Pedro, mas o doutor Luiz Melo. Eu gostaria que você pudesse enviar para ele, para que ele tome conhecimento do sofrimento do nosso povo, da nossa gente, da indignação que toma conta das famílias de Garanhuns. Começa o cidadão dizendo o seguinte: o Hospital do Moura não tem médico para atender as nossas crianças. Descaso, desumanidade e desrespeito. É assim que os nossos filhos estão sendo tratados pelo governador Paulo Câmara e por seus auxiliares aqui em Garanhuns. As crianças não podem adoecer, já que durante todo este carnaval, a pediatria do Hospital Regional do Moura não teve médico para atender as crianças doentes de Garanhuns e das cidades que compõem o agreste meridional de Pernambuco. É como se fôssemos a uma padaria que não tem pão. A diferença é que estamos falando de vidas de criaturas pequeninas que não estão apenas começando a viver. Aliás, que estão apenas começando a viver. Que estão apenas começando a viver. Conta aqui o cidadão. Estive eu e minha mulher no do Moura no sábado passado e voltei hoje, terça-feira, com meu filho de 5 anos, apresentando um quadro de 39 graus de febre e dores por todo o corpo. O diagnóstico sugere dengue ou chikungunya, mas não encontramos médico
para atender nem o meu filho, nem a outras crianças que lá estavam com seus pais, aflitos também. Sequer uma enfermeira foi olhar os nossos filhos, já que existe uma recomendação do Conselho Regional de Enfermagem. Aqueles um termo que as desobriga, eu creio que as obriga, ele colocou as desobriga, aí não vai ter sentido algum. Então eu quero entender que as obriga dessa atitude, caso o hospital não tenha médico, não sei. Confesso que eu tenho dúvida quanto à reflexão aqui no cidadão. Eu não sei se obriga o enfermeiro a atender quando não se tem o médico, ou se não obriga o enfermeiro ou a enfermeira quando não se tem o médico. Confesso que eu tenho uma certa dúvida. Eu gostaria de receber uma explicação melhor quanto ao que foi citado aqui pelo cidadão. Já os médicos da emergência adulta também se negam a atender as crianças. Os nossos filhos estão condenados à morte em Garanhuns. Existe um princípio que me parece que está tipificado no Código Penal brasileiro, que é o princípio de socorrer uma pessoa em estado de risco. E a omissão desse socorro gera crime. A omissão desse socorro gera crime. Então eu quero tentar dizer, explicar, se havia um médico mesmo na emergência e ele não quis atender a uma criança que chega com 39 graus de febre, não estaria este médico no cometimento de um crime? Essa, portanto, é a minha pergunta. É bem verdade que não havia um especialista, mas o médico em geral tem que saber de tudo. É bem verdade que não havia um pediatra, mas uma criança com 39 graus de febre e um médico, um profissional médico, na emergência do hospital, ele sabe das coisas, para isso ele foi formado. Ou então a faculdade dele é uma merda. Ele sabe das coisas, para isso ele foi formado. Ele concluiu o curso, ele fez residência, ou então a faculdade dele é de ponta de rua e é uma merda. Isso é uma... Então eu quero dizer o seguinte: não estaria este dito profissional médico no cometimento de um crime de omissão de socorro tipificado no Código Penal brasileiro? Não estaria? Essa, portanto, é a minha pergunta. Então, os médicos de emergência também se negam a atender as crianças. Os nossos filhos estão condenados à morte aqui em Garanhuns. Continuando o texto do cidadão, que é muito grande, por sinal, e aí demonstra a indignação e a revolta deste homem. O que encontramos nos dois dias foram recepcionistas nervosas por tanto falar que não tem médico, e vigilantes visivelmente transtornados por serem agredidos verbalmente, pelo ataque de fúria e de desespero dos pais que lá estavam. Coitados desses profissionais. Eles também são vítimas. São tão vítimas quanto nós. São vítimas também. Pois as moças que fazem as fichas e levam gritos dos pais não recebem salário há 2 meses. Há 2 meses que essas moças que fazem as fichas não recebem salários há 2 meses. Quem deveria instalar era o dos pais, era o governador, o Paulo Câmara, o diretor do Hospital Regional de Moura, o cidadão, o senhor médico Luiz Melo.